Da Sorte Te Adoro, vamos para uma leitura com opções. Primeira opção, maçã vermelha. Segunda opção, o cacho de uva lindo de cristal. Terceira opção, rosa branca. Quarta opção, maçã dourada. Primeira opção, maçã vermelha. Segunda opção, caixa de cristal. Terceira opção, maçã dourada. Terceira opção, rosa branca. Quarta opção, maçã dourada. Deus, eu te amo e te adoro. Espero que vocês estejam bem, estejam ótimos. Tá. Aqui tem alguma situação, algum conflito, tá? Algum espaço de engano ou algum centro que você está sentindo enganado por algo, por alguém, algum centro de equilíbrio que precisa dar para uma determinada dinâmica, situação, pessoa, conexão, mas que não é simples a resolução daquilo que você está vivendo, tá? Tem muita influência. Aqui vem muito essa descoberta do que é o amor, de fato, e do que é justiça e equilíbrio, tá? As relações equilibradas ou ser justo e equilibrado, mas que é preciso ser resolvido de um centro amoroso, tá? Aqui tem um centro de ingratidão que vai precisar ser olhado, seu ou do outro, tá? Aqui tem um centro de desequilíbrio, de espaço de traição. Seja que o outro esteja praticando com relação a você, seja que você se pratica ou que eventualmente você atrai uma pessoa, uma situação para mostrar, porque eventualmente é até pequena a questão com a pessoa, mas ela vem muito para esse mostrar o que de fato ainda necessita de cura, tá? Ou de transformação. Tá, aqui precisa de uma resolução de algum conflito com algo, com alguém, tá? Com algumas pessoas tem a ver com questões de sexualidade, de relacionamento afetivo, tá? Com relacionamento afetivo. Com outros tem a ver com o centro do feminino distorcido em algum espaço. Esse feminino distorcido vem numa energia aqui para mim, sabe? Não necessariamente quem tem uma energia que é masculina demais ou que age a partir do centro de masculino ou do feminino tóxico, mas sim do feminino abusivo, na verdade. Mas o centro de você deixar o outro fazer o que quer com você, em algum aspecto, isso precisa ser olhado, tá? Aqui é a montanha do respeito que precisa ser subida. Aqui é caminho de abundância que vem a partir desse centro de empoderamento ou do estabelecimento de relações justas e equilibradas. Tá? Aqui é um centro de... tem manifestação aqui, mas existe todo um espaço aqui de cura com relação ao masculino sagrado também, que envolve questões de ação aqui, seja no excesso, seja na falta, tá? Existem questões relacionadas sobre os dois aspectos aqui e que envolve, seja você seu relacionamento, seja você seja pessoa, seja você ser uma amizade, uma relação de trabalho. Tá? Então aqui fala de questões de cura relacionado ao feminino distorcido, ao masculino distorcido e que envolve relacionamento mesmo, tá? Relações. Mas aqui não só numa dinâmica de chama e geme, sim numa dinâmica de trabalho também ela se dá, porque as pessoas que a gente encontra no espaço de criação, assim, muitas vezes são num centro de conexões de chama gêmea, que não é kármico, tá? De relacionamentos mesmo, que são atraídos a partir de uma conexão muito mais profunda, tá? Nas linhas de tempo. Então, aqui fala muito de um trabalho para emergir o ponto de equilíbrio entre o excesso e a falta, seja o excesso na energia da cobrança, da distorção, da preocupação material, do foco no material, seja o excesso, seja a falta de ação, tá? A falta de compromisso, tá? Aqui fala muito o quanto que
as relações precisam ser equilibradas e justas, tá? Tem muito uma questão de justiça e equilíbrio aqui, que você precisa buscar a resposta do nível mais profundo, tá? Um espaço de cura, de alinhamento, tá? Ou quanto que ainda existe muito desequilíbrio nas relações. Para alguns é um espaço aqui de você curar algum desequilíbrio em alguma relação que esteja trazendo prejuízo. Para o outro, é aquilo que você eventualmente não vê sobre o quanto que eventualmente você coloca energia, recursos, vitalidade no centro equivocado, tá? Tem pessoas aqui que recebem muito e até dão muito, mas dão no espaço errado. Tem pessoas aqui que estão recebendo pouco nas relações, tá? Fala muito desse centro de olhar mesmo, tá? Nem tanto o excesso, nem tanta falta. E que são aspectos do seu próprio eu a ser resolvido internamente. É um espaço de transição que necessita de uma observação superior e que tem algum conflito, algum agente catalisador. Mas aqui é um centro de justiça e equilíbrio, tirar máscaras de alguém ou de algo, ou de si mesmo, tá? Tem alguém mascarado aí que você está conectado em algum nível, tá? Ou mesmo a sua máscara, tá? A forma que ainda eventualmente existe uma necessidade de ser aceito, de ser validado, de fazer muito, tá? Descobrir tudo que não é amor, tá? Numa troca. E que envolve alguma parceria, alguma amizade, alguma pessoa muito próxima, eventualmente, tá? Se não tem nenhuma dinâmica de conflito recente com alguém, essa não é essa opção, tá? Fala muito de quebra de contrato, quebra de magia, de desequilíbrio numa dinâmica, tá? De uma necessidade de afastamento de algo, de alguém, tá? Aqui de uma decisão diferente aqui, que você normalmente responder de forma diferente do que você realmente responde, tá? E que envolve justiça e equilíbrio mesmo, tá? Então, existe um teste aqui, que é alguma relação, algum ponto nodal trouxe e que você vai precisar buscar com a espiritualidade, consigo mesmo, num espaço de reflexão, como agir, como se portar com determinada situação. E aqui vem muito uma questão kármica, eventualmente um centro que já muitas vidas a dinâmica se manifesta da mesma forma, ou você age da mesma forma, tá? Ou aqui fala muito do quanto que eventualmente você se acha justo e equilibrado, isso é uma ilusão, tá? Existe uma questão aqui de ilusões, tá? Seja com relação a si próprio, com relação ao outro, tá? E que tem a ver mesmo com as relações aqui, tá? A forma que você tá agindo, se faz sentido, tá? Tem um sentido aqui de trazer esclarecimento, tá? Determinados comportamentos, ok? E que envolva algum centro de injustiça, de desequilíbrio, tá? Tá? E que é como se o Cristo Miguel precisasse ser o mediador de determinado conflito, tem muito a ver isso, ou você entregar para a espiritualidade. Existe um mediador aqui. Existe uma consciência maior aqui que você deve pedir ao Cristo Miguel por algo, por alguém, tá? Em algum espaço de ação que ela não é correta ainda, tá? Não é equilibrada. E aqui é um nível muito sutil, muito profundo, tá? Então, mudanças vão se dar. Tem um espaço de transição aqui onde vai alcançar um nível de mudança, talvez, tá? E que você consiga se libertar dos relacionamentos de codependência a algum nível, tá? Aqui fala muito de uma visão patriarcal, uma visão paternalista, ou a mesma capacidade que você tem de subir a montanha, o outro tem, tá? Então, aqui vem muito isso, deixar o outro subir a montanha, fazer o esforço, tá? Existe uma aqui, talvez você esteja protegendo muito algo, alguém que não faz jus, não reconhece o que você faz, não... Todo mundo precisa subir a montanha, tá? Tem um conselho nesse sentido. Todo mundo precisa subir a montanha, tá? Existe um espaço aqui, de muita sobrecarga, tá? Tem muita tensão, alguma escolha, uma forma que você vai agir, tá?
É questão de estrutura mesmo, tá? De alinhamento, de escolhas. E que ainda não tem muita clareza sobre o que fazer ou quanto as suas relações vêm em um espaço de desequilíbrio ainda. Não deixar o amor influenciar a sua visão ou que existe muito uma tentação de permanecer num espaço de desequilíbrio, de codependência a algum nível, com algo, com alguém, tá? Que te dê um senso de importância, mas que, sabe, um falso reconhecimento, um falso valor, quando você tá tendo perdas, tá? Você tá vivenciando coisas que não são legais e tá ali. A sua paciência com alguém vai precisar ser esgotada aqui. Tem muito espaço aqui de resolver de uma outra forma, tá? Tem espaço aqui de resolução mesmo, tá? De algum conflito. Não é pra jogar debaixo do tapete algum conflito, tá? É pra você falar o que pensa eventualmente, mas buscar ser justo e equilibrado, tá? Não ter prejuízo. Tá falando muito disso. Tem alguma relação que tá te dando algum tipo de prejuízo, preocupação. Pra alguém, você tá tirando algo de alguém, tá? O seu comportamento não tá sendo muito honesto. Aqui tá falando de honestidade e integridade, tá? São aspectos disso. Pra quem é relacionamento amoroso, tem um espaço aqui de clareza sobre o relacionamento amoroso, sobre o que se quer, sobre suas decisões, sobre suas escolhas, tá? Ou o centro de insatisfação que o relacionamento proporciona e que vai precisar ser olhado, questionado, tá? Para alguns está sendo tentado a permanecer numa dinâmica kármica de relacionamento por conta de questões financeiras ou algum ganho, tá? E isso, né? Enfim, é isso aí. Existe um novo modelo aqui, tá? Uma nova estrutura que é preciso estabelecer, mas que você precisa refletir muito antes de agir, tá? Transformar uma forma de se conectar com as pessoas, tá? Aqui existe um centro de empoderamento aqui, um centro de decisão, de autonomia e de independência que eu preciso ser buscar. Tá? Aqui sair de todo o espaço de sobrecarga, mas de uma forma correta, me fala isso, de uma forma correta, deixar o outro sentir o peso da responsabilidade pela própria vida, tá? Ou das próprias escolhas, ou daquilo que ele, eventualmente, ele não está vendo como... fala muito, tá? Então, porque aqui existe muito desequilíbrio, em alguma determinada dinâmica, tá? Existe alguém bastante mascarado, tá? Então, tem gente que tem uma grande capacidade de ser fofinho, né? E de aparentar o melhor para nós e para as pessoas. Mas aqui fala, além dos bastidores, além das máscaras, o que você é de verdade, o que o outro é de verdade, é sobre isso. E essa visão maior, tá? E sim, para alguns é buscar para a mestra pérola, te ajudar a descobrir, a discernir o que de fato é o amor e o que tá excedendo, tá? Porque não dá para voar alto quando os outros estão te puxando para um espaço de densidade, te segurando no centro de desequilíbrio. A forma de se conectar com as pessoas, ou com uma pessoa especificamente, vai precisar ser modificada para criar uma nova estrutura para as relações, tá? Todo centro de cocriação imperfeito, todo centro de manipulação aqui também, tá falando, para ser superado, todo centro de influências, tá? Fala de relacionamentos desequilibrados, tá? De um espaço de karma aqui, de falta de estrutura, de desequilíbrio em algum nível que precisa ser olhado agora. Para que você alcance a chave da sua liberdade, tá? Ou da sua estrutura. Muito bem. Muito a questão da estrutura, um foco na própria estrutura, no próprio caminho, tá? Existe alguma decisão, alguma ação ou algum caminho a ser percorrido de uma forma diferente agora, numa determinada dinâmica, situação ou relação, tá?
Para alguns é bem, tipo, cara, tá na hora de parar de deixar as pessoas te fazerem de tapete, tá? Ou determinadas pessoas. Quem você ama, sabe? Equilíbrio precisa ser restaurado com relação aos fragmentos e fractais de alma, principalmente fragmento de alma com relação a alguma troca, tá? Tem questões de ataques espirituais, né? Proteger sua energia. Aterramento aqui. Cuidar muito da estrutura pessoal, do alinhamento da estrutura, ou de criar um espaço onde seja saudável para você, tá? Entenda que todas as pessoas têm a mesma capacidade de desenvolvimento. Aqui tá falando muito disso, sobre deixar o outro fazer a parte do outro, sabe? Se ele acha que é fácil, simples e indolor, ele precisa entender e valorizar, eventualmente, o que recebe de você. Exatamente. Tem um espaço aqui de alguma atitude, alguma reatividade, alguma questão que está mostrando um desequilíbrio muito grande nas suas relações ou na forma que você ainda se conecta com as pessoas, tá? E que causa uma sobrecarga desnecessária. O passado no presente para limpeza de assinatura energética num centro de desequilíbrio nas relações, seja traição, seja injustiça, seja codependência, tá? Vai precisar olhar. Gratidão. Entendi. Segunda opção, esse maravilhoso cacho de cristal de uva. Vem muito desejo de ser amado, reconhecido aqui. Até onde você vai. Aqui, para quem escolheu essa opção, tá interligado com a primeira opção. Até onde você vai no desejo de ser amado e ser reconhecido, tá? Tipo, tá precisando estabelecer limites aqui para si próprio, tá? Aqui você precisa do seu lugar de paz, tá? Eu quero, né? É difícil saber como conseguir um lugar de paz, né? Porque a gente vive num planeta tão denso, com o tempo mental das pessoas, emocional, com tanta energia. Que mesmo que você se isole dentro da sua casa, você não consegue se isolar. Mas enfim, é o que tá falando, tá? Esse centro de suficiência aqui. O jardineiro, ele cultiva a si próprio. Então, tá na hora desse cultivo, sabe? Desse cultivo, daquilo que... E aqui fala muito de uma nova ordem nas conexões, nas relações, tá? Para alguns vai precisar restabelecer um distanciamento, tá? Uma nova forma de conexão com as pessoas. Não dá pra seguir do jeito que tá. Tá? Questões de desequilíbrio aqui, tá? Questões de trabalho de sombra. Não adianta você fazer trabalho de sombra, coleguinha, não. Tá falando muito isso aqui. Então, quando as pessoas não querem ver a sombra delas, talvez seja na hora de você apontar amorosamente, tá? Por questões de prejuízo aqui. Tá? Por questões de estabelecimento de uma questão... A verdade, ela deve prevalecer nas relações, sabe? Tem coisas que não dá pra deixar passar. Tá muito assim. Vai precisar, tem coisas que a gente escolhe não ver para não ter que se posicionar. E isso tem a ver com o feminino, a energia feminina tóxica também, desequilibrada, distorcida. Tá? Aqui tá pedindo muita questão do equilíbrio, justiça e equilíbrio, tá? E aqui todo o centro de trazer para equilíbrio também o excesso ou a falta. Tá? Que precisa dessa questão. Sair de um centro de ilusão, tá? Do espaço de empoderamento. Tem alguma situação que precisa ser melhor resolvida, tá? Que ela é um liame kármico com várias situações, é um espaço de cura aí com relação a muitas pessoas, muitas situações, tá? Naquilo que não tem, seja reconhecimento, seja satisfação emocional, seja que que não é justo, equilibrado, tá? Algum espaço de decepção aqui, tá? Algum centro de desalinhamento, tá? Então, tipo... Aqui tá pedindo para honrar a luz, tá? O que é sob influência de eus negativados, uma postura, uma atitude, algo que você escolhe não ver, ou não corrigir, tá? Ou o que é realmente
justiça e equilíbrio nas relações, no seu caminho de estrutura, tá? Porque aqui tem muito um olhar sobre o que está roubando sua prosperidade. Porque aqui, questões relacionadas à prosperidade, bloqueio de prosperidade, tá? Que pode ser parcial, mas que pode vir de um espaço de você estar se traindo muito, carregando muito peso, tá? Assumindo responsabilidades que não são suas. Por outro lado, a ausência de assumir responsabilidade que é sua. A justiça e equilíbrio nas relações, a injustiça e o desequilíbrio tá comprometendo a prosperidade e a abundância. Então, é um espaço de alinhamento aqui agora e de reflexão maior para que as coisas venham para um centro de equilíbrio e você possa receber, dar e receber em equilíbrio, tá? É sobre isso agora. Nem tanto céu, nem tanta terra, e é um ponto difícil, porque requer um olhar muito profundo sobre aspectos do seu eu, aspectos do eu do outro, tá? Tá. Tem uma necessidade de descanso aqui, tá? Tem uma parada obrigatória para mudanças aqui, transformações, um novo caminho, uma nova estrutura. Para alguns pode envolver mudanças físicas, mas tem um espaço de codependência muito interessante aqui que é necessário ser olhado, tá? Tipo, assume responsabilidade demais pelo processo, pelo caminho, pela vida do outro, tá? Isso promove tristeza, depressão, cansaço, desgaste. Aí, como estabelecer limites saudáveis, aí é um negócio, né? Mas tá pedindo para olhar isso, sabe? É porque tem uma mudança de ciclo aqui que precisa ter uma ruptura. Eu tô vendo uma energia de ruptura aqui. Que é muita traição, muito desgaste nas relações, tá? E às vezes a forma que você se trata também, que tá extremamente desgastante e tal, que você permite que lhe aconteça, tá? Então, aqui, buscar o fundamento maior, tá? Buscar o equilíbrio, uma visão maior do que é realmente a intuição superior ou do que é um espaço, né, de ação desequilibrada, que é a atitude correta. Aqui é um espaço de empoderamento para alguns, tá? É um centro de mudança, tá? De ciclo, que é necessário um centro de alinhamento, buscar respostas maiores, tá? Um centro de equilíbrio. Tá? Tem alguma coisa aí emergindo, tá? Tem algum espaço, uma coisa pequena, é como se fosse um fio, uma linha. Então, algum aspecto num relacionamento específico ou alguma emoção que você está sentindo que está mostrando algo que precisa ser modificado para que você alcance o nível de autonomia, prosperidade e abundância do centro correto. E com outras escolhas, sabe? E as escolhas que vêm a partir de um centro de se proteger mais, assumir... não atrair pessoas ou situações, ou não alimentar pessoas ou situações que te tragam um nível de insatisfação, tá? Emocional. Tá? É um centro de transformação, de resgate de si aqui, de sobrecarga mesmo que as pessoas trazem para o seu campo. Aqui também tem o domínio do plano mental, tá? Para alguns é fuga do trabalho em algum nível, tá? Fuga do trabalho, fuga do próprio poder. Acaba atraindo pessoas que te colocam num espaço de submissão em algum nível porque você tem medo do seu próprio poder. Aqui tem muita energia de desonra também, tá? De desequilíbrio. E de superar esse tipo de conexão, tá? O que é certo, né? O que é sim, tem pessoas, atitudes, comportamentos ou situações que não vão trazer nada bom a longo prazo. E é sobre esse alinhamento, tá? Aquilo que você vê que tá fora vai precisar de transformação, tá? Estabelecer limites saudáveis, assim, nas relações. Que é muito difícil, né? Não é sim pro alto amor. É muito difícil que o outro ele tenha expectativas, ele tem necessidade, ele tá sempre querendo receber. As pessoas são um saco sem fundo, né?
Então, não importa quanto que você dê para elas, é insuficiente, né? Eu sei bem que é isso. Tá? Então, aqui fala muito de não ignorar o que te promove insatisfação, mas que meditar para poder resolver isso de uma forma equilibrada, tá? Aqui é plantar, aqui tem um espaço de aterramento, tá? Trabalhar bastante o chakra base, a limpeza, cura do chakra base. O chakra base, ele representa contrato, gente. Não tem como limpar o chakra base sem resolver questões profundas de vidas passadas, pactos, contratos, associações, tá? Então não é só usar determinada cor, não é só... são os trabalhos de cura que a longo prazo vão permitindo, tá? Porque tá faltando aterramento. Então, e aí isso tá promovendo também alteração no seu coronário, muita interferência no seu campo, interferência de informações, tá? E isso precisa ser alinhado para que você realmente consiga estabelecer os seus objetivos aqui, falar da definição de objetivos, tá? De não ficar preso na demanda dos outros, tá? E não ficar sustentando o caminho dos outros, tá? O espaço de desequilíbrio aqui vai precisar ser resolvido, tá? Estabelecer relações equilibradas, tá? Aqui no nível de autonomia e independência, ninguém precisa ficar codependente de você e vice-versa, tá? Então, existe todo um espaço de transferência de responsabilidade aqui em algum nível, tá? Aqui vai exigir uma força, uma percepção diferente. E aqui um espaço de força também para estabelecer sua verdade agora. Aqui tem um espaço de aceitação, de confiança no plano divino muito maior. Aqui fala muito de distanciamento emocional para tomar decisões. Muito bem. Terceira opção. Maria Sortinho, te adoro. Aqui fala, e além das aparências, daquilo que é aparentemente puro, que tá alinhado, todos nós, tá? Esse centro de reflexão, tá? Do que realmente é puro e desalinhado, tem um espaço de afastamento aqui de alguma situação, tá? Tem uma questão aqui de seja uma pessoa oportunista ou fechamento de ciclo que envolva algum nível de oportunismo, ou conexões kármicas em algum nível, ou conexões onde haja muito desequilíbrio, tá? Todo um espaço aqui, uma nova jornada aqui. E aqui, uma busca pela verdade maior, ou se pautar na verdade, ou descobrir razões. Ou fala muito de reconhecer algo que normalmente não é difícil. Para alguns tem a ver com comportamento draconiano, para outros tem a ver com comportamento reptiliano. Tá? No espaço de reatividade ou ações que denotem isso. Tá? Aqui é um movimento, tá? Para uma nova estrutura de vida, mas que vai exigir um centro de empoderamento muito maior aqui, tá? Uma responsabilidade, a palavra é essa. Um espaço de enfrentamento, tá? Busca pelas raízes profundas de determinadas situações aqui. Ou aqui do que tá te bloqueando no momento. Bloqueando o seu financeiro, bloqueando novos contratos. É o espaço da busca por equilíbrio e por escolhas equilibradas. Por escolher aquilo também que você planta e que vai te trazer a colheita desejada. Existe um movimento do eu superior, existe intervenção divina aqui. Tem algum espaço que você vai precisar deixar na mão da espiritualidade para resolver determinado conflito. Ou tem outro centro que o conflito você precisa resolver a partir
de uma reflexão mais profunda, tá? E onde o amor deva prevalecer. Muitos dois, questões de parceria, 2 de ouros, 2 de paus e 2 de copas. Escolher pelo amor ou escolher, tá? Alguma situação do passado, alguma questão kármica do passado vai precisar ser modificada, tá? Seja um espaço de relacionamento, ou seja... E aqui pode envolver várias questões aqui, tá? Não só relacionamento. Tem o centro de vitória, de empoderamento aqui, mas que exige um olhar diferente, tá? Tá falando muito desse olhar diferente, Tem muito essa questão de tirar a máscara de alguém, ou de si próprio, no espaço de autossabotagem, culpa e não merecimento, ou algum oportunista. Tá? O 7 de espadas sempre vai falar do ladrãozinho, daquele que tira algo de alguém, que leva vantagem. Tá? Em que centro estamos levando vantagem? Em que centro estamos tirando algo de alguém? Em que centro estamos, né, tirando de nós mesmos alguma coisa? Tá? É um espaço de máscara aqui, tá muito relacionado com a primeira opção, essa, com o trabalho maior. Também descobrir o que não é o amor, ou o que é o amor, tá? Aqui fala muito de integridade, tá? Espaço de integridade, de honestidade, olha que interessante. A justiça invertida, né? Tudo aquilo que significa contexto kármico e desequilíbrio aqui, tá? Para alguns é receber aquilo que você merece, tá? Independente das atitudes alheias ou das respostas alheias, você vai receber aquilo que você... Cada um vai receber aquilo que merece, porque a justiça é dar a cada um que é seu. Então, se a justiça está invertida, em que centro que você está oferecendo aquilo que não é do outro, né? Ou aquilo que é digno, tá? Ou aceitando a receber aquilo que é indigno, fala muito disso, tá? De alguma conexão kármica, algum espaço kármico ainda, tá? Tá. Tá, tem uma decepção aqui com alguém, tem um espaço aqui de alguma questão aqui, tá falando de falta de reciprocidade, tá? Ok, muito bem, um caminho aqui, mas medite, busque o conselho divino, né? Aqui busque a orientação da mestra Nada, tem muito umas questões aqui com o sexto raio. Busca calma, paz, a tranquilidade antes de agir, tá? Tô falando de ações aqui onde exige uma meditação maior. Para outros, descansar das relações no espaço de toxicidade ou de desequilíbrio, tá? Esse centro de cura emocional, tá? Sair da reatividade a algum nível, tá? Não dar atenção para determinada situação, porque a ruptura que tiver que acontecer, ela vai acontecer a partir de intervenção divina. Tem muito isso, questões de rupturas aqui. Relações, tá? Alguma pessoa muito próxima, alguma situação muito próxima. Fala de alguma questão, alguma parte da sua vida que te promove uma estrutura que possa estar ruindo, tá? Mas que é para estabelecer todo um novo caminho aqui de abundância e prosperidade do espaço correto, tá? Então, não se preocupar com aquilo que vai, né? Entender que a vida é feita de ciclos, então tem pessoas que vêm, que vão ficar por um tempo, ou as coisas podem funcionar por algum tempo, tá? E que no momento que finaliza determinadas questões, a gente segue em frente. Mas aquele que tá quem está praticando injustiça não vai ter a colheita de prosperidade e abundância. Aquele que pratica a justiça vai ter a colheita de prosperidade e abundância. E tudo isso, existe o olhar do eu superior, existe o olhar da espiritualidade maior. Tá falando nisso, para você eventualmente não perder tempo e energia com determinadas coisas menores, tá? Porque existe todo um espaço aqui maior. Fala muito de a projeção no outro em algum aspecto, tá? Eventualmente alguma situação de promover ali um eriçar de pelos, sabe quando o gato fica lá assustado com o pelo tudo em pé, mais ou menos isso. Mas que vem para mostrar questões suas, tá?
E aí, agora, fala muito de uma ajuda de um olhar de maturidade, tá? Sair da reatividade, ok? Tem mais informações, tem mais questões aí que você pode usar esta situação para resolver. Existe alguma relação que precisa ser reparada aqui, tá? Existe algum espaço de sacrifício, seja o que o outro está fazendo por você, seja o que você está fazendo pelo outro, que vai precisar ser trazida para um espaço de equilíbrio aqui, tá? Seja um reconhecimento aqui do valor do outro ou do que é certo, tá? Ok. Tem reparos. Para a constituição de relações verdadeiras, necessita de reparos. E você é o seu lar, tá? Você é seu lar. Tá? Aqui fala do reconhecimento dos vícios, né, e dos espelhos em sua vida pelo que eles são de fato, tá? Aqui tem todo um espaço de troca que tá desequilibrada, tá? Porque mulheres suportando mulheres invertido. Então, em que espaço você suporta o outro e eventualmente o outro não suporta você ou não traz suporte para você? Ou em que centro você não está sendo justo, equilibrado aqui? Ou traz crenças que precisam ser ressignificadas para que as suas relações tragam outras coisas, tá? Um ponto nodal aqui. E aqui, para alguns, o fundo do poço é justamente onde você toma a decisão da subida. Ele só tem uma vantagem, o fundo do poço, você só pode subir, tá? Libertar a energia criativa no seu mundo, tá? Sonhos quebrados. Apenas você pode aceitar ou rejeitar os seus sonhos. Então, quando algo não serve, a gente pode fazer a escolha de lidar com aquilo de uma forma diferente, tá? Mas aqui tá falando muito sobre um olhar, não se permitir se trair, tá? Porque se você se trai em algum nível, você vai atrair pessoas e situações que te traem. Então, existe muita questão relacionada a isso, tá? Autotraição. Ou traição em relacionamento, tá? Ou desequilíbrio nas relações, tá? Desgaste, tem muito desgaste, Reconhecer seu merecimento. Quando eu não reconheço meu merecimento, eu vou atrair pessoas que fazem com que eu me sinta que eu não sou merecedor. Elevar a sua vibração, tá? E esse espaço de tirar máscaras, reconhecer os falsos deuses na sua vida, os deuses verdadeiros, o que de fato é importante para você, que tá falando de um trabalho muito delicado de sombra, de luz e sombra, tá? Messias azul. É o raio azul, muitos, a chave tá com o Arcanjo Miguel, ou Mestre Sananda, outros é o El Moria que vai te trazer o espaço de as respostas, tá? Precisa conectar com a natureza ou com a Mãe Gaia de alguma forma e esse centro de aterramento de alguma forma que tá fazendo falta, tá? Tá sem estrutura, essa desconexão com o planeta ou com Gaia, tá? Isso mesmo, gratidão. A visão. Existe uma transformação aqui no chakra coronário, no coronário e no terceiro olho, que vai te permitir ter uma percepção, uma visão diferente das coisas, tá? E que isso vai significar você viver sua verdade maior. Mas que isso faz parte de uma noite escura da alma ou de uma necessidade de comprometimento maior, que eventualmente você precisa de uma ruptura muito grande para poder entender. Mas que você der a resposta adequada, você não vai precisar passar por um centro de ruptura e ter um aprendizado difícil, ok? Não precisa ser atropelado por algum vício ou por algo profundo que necessita de cura. Aqui, vamos lá, a última opção. Eu amo tarô. Tarô, ele é uma ferramenta iniciática, né? Eu, pelo menos, entendo o tarô como uma ferramenta iniciática de autocura, de autoentendimento, de autodesenvolvimento, de despertar espiritual, de expansão da consciência, tá?
É tempo de tomar decisões, definir o que você quer de fato, uma necessidade de desintoxicação de algum processo de cura, de um centro de alinhamento, ou de meditações, de limpezas, tá? Muitas questões mentais, emocionais, limpeza emocional, cura emocional, tá? Imperador, Uriel, estabilidade e eficiência, tá? Planos ambiciosos, fazer mudanças nas situações, tá? Espaço de liderança, de empoderamento aqui. E aqui fala de uma clareza, buscar uma clareza para que você possa agir do centro correto, tá? E de um centro de alinhamento aqui, tá? Aqui são aspectos do complexo de vítima, em algum aspecto que você vai precisar limpar, tá? Ok? De vítima, tá? Raziel vai trazer algumas informações, tá? Tem uma decisão aqui, Arcanjo Fiel. Libertar a si mesmo, né? De comportamentos ou hábitos que te façam voltar atrás. Desintoxicação de novo. As preocupações são desnecessárias. Então, todo o espaço de limpeza mental aqui e de você se permitir a voar, a sair da gaiola, a gaiola tá aberta, tá? Então, os dois estão pedindo limpeza emocional, limpeza mental. Aqui tem muito arquétipo da mãe para alguns, ou de fazer tudo para aqueles que você ama. Isso você vai precisar rever, tá? Você precisa deixar as pessoas crescerem pelas próprias pernas, porque existe muito desgaste aqui com o outro e o outro não te valorizar. Para outros é justamente o contrário. É o espaço de você não valorizar quem faz tudo por você ou quem de fato é leal. Aqui tem um centro de equilíbrio ou alguma verdade sobre relações, tá? Ou sobre espaços de criação também, mental, emocional, preocupações, profecias, autoprofecias que se manifestam por conta de pensamentos negativos, todo centro de rejeição, de abandono, de escassez, de falta, mas que vem do centro mental, tá? Pensamentos negativos aqui, promovem colheita daquilo que você não quer. Então, tem ideias novas, ou todo um novo progresso e uma limpeza na comunicação para resolver os seus problemas com os outros, que é o bem amado Cristo Miguel, que pode te trazer e que você deve buscar, tá? Existe muito uma sobrecarga aqui, novos inícios, tá? Mas que, a partir do qual, para o qual é necessário fazer um inventário da tua vida. Aqui tá pedindo muito alinhamento de tudo que tá no espaço de desequilíbrio, mesmo coisas pequenas, tá? Tá. Aqui existe uma questão de reconhecimento, tá? Aqui fala de ter atenção aos detalhes da sua vida. Tem coisas que estão passando em branco, tá? E aqui fala de ser cuidadoso, tá? Ou alguém cuidadoso que te auxilie em algum centro, tá? Eventual desequilíbrio, tá? É isso, pode ter ajuda de alguém, tá? Existe uma parceria aqui, ou alguém, um curador, ou alguém que cura, ou mesmo a espiritualidade, tá? O mago, Raziel, você pode manifestar a vida que você deseja. Aqui você precisa usar os poderes mágicos, tá? Ou de novos conhecimentos que lhe permitam a manifestação, tá? Novos inícios com sucesso. Para alguns, de fato, é algum estudo, é alguma iniciação espiritual, algum direcionamento ou alguma cura específica que vai te ajudar a superar o obstáculo. Tem uma necessidade aqui de uma epifania. O que é isso? Um grande despertar, sabe? O momento ahá. Mas que ele vem a partir de um desbloqueio do plexo. Aqui fala muito de ter a coragem de alinhar a sua vida em determinados pontos, tá? Tem um espaço de alinhamento aqui. Tem insatisfações nas relações, tá? Tem bastante desequilíbrio nas relações aqui. Que necessita de um olhar, tá? E muita sobrecarga por conta das demandas dos outros, tá? Para alguns está pedindo a descentralização, que eventualmente você seja responsável por muitas coisas, com muita sobrecarga. Tentar caminhos novos, tá? Que façam com que você entre no espaço de maior autonomia também. Se o outro caminha o caminho dele, sem depender de você, você vai ficar
menos sobrecarregado, ok? Que é muito isso, colocar cada coisa no seu lugar, um centro de organização e, de novo, a revelação divina. As soluções, ela vem, seja por Zadkiel e Ametista, seja por Arcanjo Miguel, tá? Mas toma cuidado para não reagir de uma forma costumeira ou perder a oportunidade de um grande aprendizado. É uma mudança de ciclo, novos inícios, fim de atraso, uma mudança numa direção que te traga felicidade, mas que exige alinhamento, principalmente do campo mental, principalmente das preocupações com dinheiro, tá? Principalmente também do espaço que envolva ataques espirituais, até das pessoas que você ama, tá? Que envolva uma questão de se proteger, blindagem psíquica, blindagem energética, que a Arqueia Ametista vai te dizer, vai te ajudar ou pode te ajudar. Muita questão do 7º raio, de limpeza, tá? E aqui esse cuidado da criança interna, tá? Existe muito uma necessidade de conexão com a esperança, com a alegria, tá? Tem uma, na minha playlist lá, Trabalho Delicado, uma poesia de Shakespeare, né? Que ele fala sobre o amor. E ele fala, por mais que as pessoas te amam, elas sempre, em algum momento, elas vão ferir você e vice-versa, tá? Tem muito uma questão aqui de se sentir ferido, estar ferido, é se sentir atacado por algo, por alguém. E que depende de uma resposta. Que o amor prevaleça, mas o equilíbrio também, tá? Tem muitas questões que é o Surya que vai te ajudar a responder, tá? Espaço de alinhamento aqui e de criação de relações pacíficas e equilibradas ou de ajustes, tá? Você pode ter ajuda de Surya, muita energia de Surya aqui, para estabelecer um novo caminho aí, ou trazer alguma verdade, ou trazer alguma percepção, tá? E que envolve cura do seu feminino sagrado, todo um realinhamento a nível de estrutura de DNA, a sagrada concepção, a que fala de encontrar paz quando as águas estão revoltas, né? Quando há uma tempestade. Arcanjo Rafael te ajuda nesse espaço de estabelecer um centro de sabedoria, a que fala de condução do seu centro de cura, do alinhamento do seu relacionamento, de curar algum relacionamento. Para alguns é o afetivo, tá? Para alguns fala de se curar a esperança sobre questões que envolvem relacionamento afetivo, ou curar mesmo o próprio relacionamento, algum centro de desalinhamento aí. Gratidão.